Olá, o meu nome é Fábio Monteiro e este é o Vestibular em Cena. Hoje nós vamos tratar da crise da modernidade na FUVEST. Bora pegar papel e caneta para estudar. Quando você der um passeio pelo século XIX, você vai ver uma paisagem urbana bem sofisticada. Você vai encontrar bondes elétricos, você vai encontrar ferrovias, vaudevilles. A isso você vai dar o nome de progresso. Além disso, você vai encontrar um grupo de pessoas eruditas e entusiastas de um conhecimento racional. Esses chamados cientistas são profissionais liberais escolados no método cartesiano. Para eles, a natureza é uma questão de pesos, medidas, de métricas. Il n'est rien de plus célèbre en histoire naturelle que le tablier des Hottentotes. Et en même temps, il n'est rien qui ait été l'objet de plus nombreuses contestations. Longtemps, les uns en ont entièrement nié l'existence, d'autres ont prétendu que c'était une production de l'art et du caprice. Et parmi ceux qui l'ont regardé comme une conformation naturelle, il y a eu autant d'opinions que d'auteurs sur la partie des organes dont il faisait le développement. Mais ces incertitudes doivent céder à des faits positifs. J'ai l'honneur de présenter à l'Académie les organes génitaux de cette femme, préparés de manière à ne laisser aucun doute sur la nature de son tablier. Mas quando você se aventurar na FUVEST, você vai ter que se lembrar que nem tudo que reluz é progresso e é ciência. Como você pode ver nas cenas iniciais, no comecinho do século XIX, a Academia Francesa se propôs a fazer uma leitura positivista da chamada Vênus Negra, que de fato existiu. Em primeiro lugar, eles analisaram as suas proporções humanas, e depois hierarquizaram e catalogaram esse conhecimento para tirar conclusões antropológicas. N'est pas une de ces particularités d'organisation qui permettrait d'établir un rapport entre les femmes et les singes. Car ceux-ci, loin d'avoir les nymphes prolongées, les ont en général peu apparentes. Il n'en est pas de même de ces énormes masses de graisse que les Boshiman portent sur les fesses et qui seraient naturelles et communes à toute la nation. Elles offrent une ressemblance frappante avec celles qui surviennent aux femelles des mandrilles, des papillons, etc., et qui, à certaines époques de leur vie, prennent un accroissement tout à fait considérable. E concluíram a sua condição de subalternidade. É claro, isso a partir de dados parâmetros antropométricos, os europeus. Isso porque esses cabeças se consideravam positivistas, avant-garde da ciência, que afinal de contas para eles progresso tecnológico e material seria sinônimo de progresso moral. Explico melhor. Para um bom positivista do século XIX, as condições empíricas, materiais, concretas, físicas, explicam, revelam e traduzem as condições morais, isto é, espirituais e intelectuais de um povo. Aí você percebe então que o exercício da ciência no século XIX envolve uma luta contra a natureza. Trata-se de esquadrinhar os parâmetros humanos em busca da maior racionalização possível. Ou seja, o que está em jogo então é a capacidade humana de maximizar o controle sobre a própria condição humana. Agora façamos o seguinte, vejamos o avesso desse exercício científico positivista. E saca só como nem sempre a ciência é solar, ou melhor dizendo, o seu exercício também muitas vezes pode ser lunar. And in conclusion, ladies and gentlemen, here we have one of the most perfect specimens of the human brain that has ever come to my attention at the university. And here the abnormal brain of the typical criminal. Observe, ladies and gentlemen, the scarcity of convolutions on the frontal lobe as compared to that of the normal brain, and the distinct degeneration of the middle frontal lobe. All of these degenerate characteristics check amazingly with the case history of the dead man before us, whose life was one of brutality, of violence and murder.
Both of these jars will remain here for your further inspection. Thank you, gentlemen. The class is dismissed. Bom, você já deve ter percebido as relações que nós estamos a fazer. Se não, eu me explico melhor. O que o século XIX fez foi mitificar o exercício da ciência. Perceba, em nome do progresso, da ciência e da razão, a humanidade conseguiu desenvolver artimanhas tecnológicas que perverteram a própria condição humana. Vejamos então a questão 52 da FUVEST de 2013. Maldito, maldito Criador! Por que eu vivo? Por que não extingui naquele instante a centelha de vida que você tão desumanamente me concedeu? Não sei. O desespero ainda não se apoderara de mim. Meus sentimentos eram de raiva e vingança. Quando a noite caiu, deixei meu abrigo e vaguei pelos bosques. Oh, que noite miserável passei eu! Sentia o inferno devorar-me e desejava despedaçar as árvores, devastar e assolar tudo que me cercava, para depois sentar-me e contemplar satisfeito a destruição. Declarei uma guerra sem quartel à espécie humana, e acima de tudo contra aquele que me havia criado e me lançara essa insuportável desgraça. O trecho acima, extraído de uma obra literária publicada pela primeira vez em 1818, pode ser lido corretamente como uma. E aí, como você pôde notar no enunciado, a citação de Mary Shelley critica essa razão científica logo no comecinho do século XIX. E aqui talvez seja interessante fazer um paralelo. Vamos dar mais uma chance para a gente entender o enunciado. O livro Frankenstein ele é publicado no mesmo ano da obra-prima de Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação. E o que essas obras têm em comum? Perceba, em Schopenhauer você vai encontrar uma filosofia que concilia razão e emoção, corpo e alma, intelectualidade e instinto. O que eu quero dizer é que você vai ler Schopenhauer para compreender que a tua razão não é senhora em tua própria casa. Na verdade, ela é mera acompanhante de uma força muito maior e impulsiva chamada vontade. Dessa forma, o nosso paralelo é a literatura de Schopenhauer e Frankenstein. Ambas criticam essa ideia de que, porque somos racionais, somos autônomos, e de que a ideia de progresso é necessariamente evolução. Dessa forma, concluímos a nossa análise nos dirigindo à letra B, que é a correta. Afinal de contas, ela demonstra a irracionalidade da própria razão ocidental positivista. Vejamos as outras alternativas. A letra A não pode ser, por uma razão muito simples. Vestibulares não fazem apologia à guerra. Eles têm uma função pedagógica e humanista. A letra C está fora de questão. Ela vai na contramão do enunciado, afinal de contas a igreja está fora de cogitação. A letra D até que se insinua para os desavisados, mas você se lembra que século XIX é sinônimo de darwinismo, de imperialismo, de neocolonialismo, como vimos no filme Vênus Negra. A letra E, olha, convenhamos, ela não pode ser porque não existe nada de humanista em maldizer um criador, certo? Bom, antes da gente terminar, vale lembrar que o positivismo tomou bastante porrada ao longo do século XX. Primeiro, faz assim, senta para ler O Mal-Estar na Civilização do Freud. É um texto relativamente acessível, nada que um pouco de boa vontade não resolva. Ali você vai compreender como a chamada civilização, na verdade, é a extensão da barbárie por outros meios. E no segundo ponto, aí você vai precisar de algo além de boa vontade. Senta para ler os frankfurtianos. Ali o positivismo vai ser chamado de razão instrumental. Isso é tema para a nossa próxima videoaula, mas por enquanto, um pouquinho mais de Frankenstein. Come on, Doctor, quick, hurry. Bom, esperamos que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre o perfil da FUVEST
e também sobre a crise da modernidade. E continue nos acompanhando. Mande suas dúvidas, sugestões e críticas. Quem sabe a gente não responde. Abraços fortes e até a próxima!